E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Vamos comentar aí o Grêmio classificado, né, Brato? E é como eu digo, o mundo, às vezes ele não gira, né? Ele capota. Então o Grêmio, bem dizer, classificado. E eu torço para que o Grêmio não termine essa rodada classificada. Se não me engana, se os coreanos perder, o Grêmio não está classificado ainda. Espero não terminar classificado essa rodada, chegar vivo, mas não classificado na última, que é para dar mais emoção, né? Libertadores. Até porque, cara, não classificar na Libertadores. Escuta, tu já viu o Grêmio não passar da fase de grupo, amigo? Entendeu? O grupo que está o Grêmio só tem 3 times no grupo. O Grêmio já está classificado, então é uma vaga só que tem. Então esse é o problema de tu entrar num grupo onde está o Grêmio, né? Porque só tem uma vaga, né? Então vamos comentar um jogo onde o Grêmio começou muito mal. O Grêmio, sinceramente, não é que só a Católica jogava, mas o Grêmio recuado, não adianta a marcação, não acerta o passe, muita má articulação no meio campo. Um jogo que agora eu não sei, pessoal, do Barbosa, me desculpe aí, mas eu não tenho a informação, não lembro, sei lá, cara. Mas era um jogo pra mim, pro Barbosa, o lateral esquerdo. Eu acho que nem no banco tava, não sei, cara, não sei qual é. Você sabe aí, que sabe por que não jogou. Mas se poderia ter jogado, foi um erro do Renato pra mim, né? Abusado do lado esquerdo, dá mais opção ofensiva pro PP, que ficou muito isolado no primeiro tempo. E o Grêmio jogando como se estivesse jogando fora, né? Deixando a Católica tocar, que gira muito bem a bola, um time que eu acho fraco, né? Mas, porra, olha esse café aqui daqui desde a manhã, velho. Tipo suco, ó, café gelado, né? Tá bom, tá bom. Surgiu o ambiente. Então, o Grêmio realmente foi irreconhecível. A Católica, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, começa a realmente começar a chegar e começar a ter uma saída de bola depois do meio campo, né, cara? E aí o Grêmio realmente muito mal articulado, os volantes não jogam, falta um articulador, o Diego Souza muito abaixo do que poderia render, realmente a bola não chega. A melhor coisa que se teve nesse primeiro tempo, inclusive, foi o lado direito do Grêmio, onde o Católica muito fraco defensivamente pelo lado esquerdo de defesa e o Grêmio pelo lado direito, nada muito assim, o Alisson e o Orejuela, né? Termina o primeiro tempo de uma maneira preocupante, né? E aí, segundo tempo, 1 minuto de jogo, né, brother? 1 minuto de jogo, o discreto Robinho, que não conseguiu ser o articulador, nem no primeiro e nem enquanto esteve em campo, né? Mas o discreto Robinho cruza Diego Souza, também abaixo, dá a casquinha como um jogador participando na jogada de ataque. Talvez é isso que falte mais para esses certos jogadores aparecer também, né? E aí sobrando o nosso novo destaque aí, né? O PP, né? Abrindo o placar, e aí muda toda a perspectiva do jogo. Rodrigues muito bem, faz o segundo gol, né? E um jogador que chega à frente, quando ele faz o gol 2-0 lá pelos 18 por aí, ele já tinha apresentado situações não só de saída de bola, como passar no meio campo, jogar para frente, né? Então assim, o Grêmio melhorou no segundo tempo muito pela perspectiva que esse primeiro gol deu ao time do Grêmio. O Grêmio mostra defeitos, dificuldade, o Grêmio joga por setores e não há uma ligação entre o meio e o ataque, né? O Grêmio consegue tocar a bola, mas não consegue articular, né? Eu começo a perceber, e dando crédito ao Matheus Henrique, que tanto Darlan quanto qualquer outro jogador ali não libera o Matheus Henrique para ser quem ele é, porque ele está muito abaixo, parece que uma necessidade de dar um suporte maior para o Darlan, que está muito mal, na minha opinião, né? E o Grêmio acaba realmente precisando do Maicon. O Grêmio precisa de um armador,
não sei se é o Jean-Pierre, né? E o Jean-Pierre, até eu ia fazer um vídeo aí, mas por exemplo, vocês terem uma ideia, cara, eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu acabo não fazendo. E. Foda. Então eu já vou falar aqui. Então por isso que às vezes eu sempre recomendo, ouçam todo o vídeo, cara. Porque vários assuntos às vezes eu vou falar no meio do que eu tô falando do jogo. Ainda mais um jogo fácil desse ter que comentar. Onde o Grêmio jogou mal, abriu o placar, mudou um pouco a figura do jogo. O próprio Católica teve que se abrir, o Grêmio foi lá e meteu 2-0 e deu fim de conta passar a régua. Né? O Grêmio realmente melhorou. Mas voltando a falar do Jean-Pierre, o que eu sei sobre o Jean-Pierre é que essas propostas do Palmeiras aí, o Renato, o próprio Jean-Pierre tinha interesse e o presidente vetou. Isso já é um alerta para certo atrito que eu acho que existe já sobre Jean-Pierre e Renato, porque o Renato é malandro e vê que o Negrão é malandro, né? E aí malandragem também não, tem que conferir, tem que correr. Cara, eu sou um crítico do Jean-Pierre, já falei isso aqui, acho que tem categoria, que é um baita jogador, que até o presidente tá certo, é um jogador que não merece troca, é um jogador para sair por grana, mas cara, essa coisa lembra que coceirão na barriga, entendeu? Tem que se orientar, cara. Categoria é categoria de base, velho. O cara tem que chegar e não é chegar já chegando. Chegar e tem que firmar lugar, não tem cadeira cativa, né, Bruno? Então se eu um pouquinho mais de brilho, mais de vontade e honradez com a camisa do Grêmio. É isso que eu acho. Mas que tem categoria que pode bater, um monte de coisa. Então o Grêmio realmente tem esse problema, né? Mostra, tem um bicho me mordendo aqui, cara. Qual é que é? Puta que ele parou. Aí. Bateu um black, hein? Mas é azarineio. Bem. Então, o Grêmio teve a melhora, a substituição Tassiano. Deixa eu até ver a primeira substituição importante que foi a entrada do Tassiano no lugar do Robinho, né? Que não adiantou de nada, já chegou errando o gol, um estabano total, né? E depois saiu o Rodrigues e o Grêmio Renato fez várias substituições. Gostei muito da figura do Luiz Fernando de novo. E não é aquele cara que entra com intensidade afoito, não. Ele quer jogar, bro. Então, tem também o lance do Jeromel, né? E do Kahneman, a nossa dupla de zaga, que zica. Agora os dois. Bom, é melhor os dois pegar Covid, daqui a pouco um, depois o outro. Então tá, resolve o problema. Porque eu ouvi dizer que depois do Grenal volta os jogadores, mas já certas pessoas já falaram que é mais longo esse período aí do Kahneman e Jeromel fora. Né? E se apresenta aí a figura do Rodrigues, foi a grande figura do jogo, dois jogadores. Alisson, que no gol do Rodrigues fez uma jogadaça, mas uma jogadaça. Melhor jogador do Grêmio para mim no campo, ele e o Rodrigues. Em primeiro lugar, Alisson, um jogador muito injustiçado por não ser craque, mas é bom jogador, entendeu? E faz certas jogadas às vezes. Não é um cara que tem uma facilidade imensa como o PP, mas é um cara que raciocina, às vezes dá dribles como o craque, nem sempre consegue, mas taticamente, não só taticamente, é bom jogador, caralho! Porra, velho, como implica o quarto? Claro que tem vezes que o cara quer matar ele, mas isso acontece, entendeu? Então assim, é o Grêmio classificadinho, bro. Classificadinha. E agora, Grenal sábado, né? Eu espero que o Grêmio ganhe o Grenal. Não pode dar chance. Tem essa, bro. Dedinho na moleira. E acho que eles vêm motivados de novo, não sei, estão perdidinhos. Agora está tudo um black. E é nessas horas que daqui a pouco nós tomamos um treme. Não pode. Ó, não vai, não entre achando que é barbada. Porque assim, velho, se eles vierem focadinho, né? Aí começa o jogo. Olha o efeito especial novo do Projac. Pá! Você só me escuta e não me enxerga. É que nem eles aqui, ó. Daqui a pouco eles enxergou, se assustou, se apavorou, veio a tricolor e é caixa. Então agora, Grenal sábado. Esse aí, classificado, tudo normal. Inclusive eu sugiro ao Comebol que o Grêmio já entre nas oitavas, em toda a Libertadores que tiver.